nós vamos falar sobre combustíveis, porque cresce a pressão por uma revisão da política de preços de paridade internacional, o chamado PPI, Política de Preços de Importação. Adotada em 2016, a PPI é 100% atrelada ao dólar, portanto, vulnerável às oscilações do preço do petróleo no mercado internacional e também do câmbio norte-americano. Durante esta semana, o novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, em sua primeira entrevista coletiva, disse que o PPI vai deixar de ser o único parâmetro de definição de preços da companhia. E isso, claro, tem repercussão também política. Para falar desse assunto, a gente traz ao CNN 360 a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, do Rio Grande do Sul, e o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Meu boa tarde, sejam muito bem-vindos. Obrigado por estarem com a gente aqui nesta tarde de sábado. E, claro, minha primeira pergunta, sei que o deputado é um cavalheiro como eu, vamos deixar primeiro a deputada Fernanda Melchiona responder, depois o capitão Alberto Neto, e peço aos dois que tentem respeitar ali, vocês já conhecem muito bem, já participaram bastante aqui com a gente. Deputada, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, está correto nessa decisão, no que ele afirmou, que vai passar a ter uma série de critérios que não só o PPI para definir os preços dos combustíveis? Primeiro, boa tarde, Yuri, é um prazer estar aqui com vocês na CNN. Boa tarde, capitão Alberto, boa tarde a todos os telespectadores. Com certeza, essa política de preço internacional precisa ser imediatamente, preço por paridade internacional, imediatamente revogada. Como tu bem lembraste, ela começou a ser instituída em 2016 no Brasil, de 1953, quando a Petrobras foi fundada. Até 2016, vigorou uma política de preço que beneficiava o povo brasileiro. Com esse atrelamento ao dólar e uma lógica de política de preço que ignora que o Brasil é praticamente autossuficiente em petróleo, quase 90% do petróleo consumido é produzido no Brasil e 85% refinado aqui, é como se nós tivéssemos que importar o petróleo atrelado ao dólar. O povo brasileiro não ganha em dólar, não preciso falar isso, mas mais do que o impacto direto na vida das pessoas, uma política de preço abusiva que só serve, primeiro, para remunerar acionistas privados da Petrobras, dos grandes grupos de fundo de investimento que tiveram lucros recordes. Desde que mudou a política, teve um aumento de 1.400% do lucro dos super ricos, enquanto a população paga mais caro o combustível na bomba e, ao mesmo tempo, tem uma pressão inflacionária sobre o conjunto da vida, porque o Brasil tem uma malha viária baseada, nas rodovias, portanto, baseada também no preço do diesel. Não tem impacto só para os caminhoneiros, tem impacto para os alimentos, tem impacto para o consumo todo da nossa população. E essa política de preço internacional, além de, considerar a extração como se tivesse sido feita lá fora e não aqui como é feita de fato, o refino como se tivesse feito lá fora e não aqui como é de fato, colocar em dólar a paridade, o parâmetro, o câmbio, quando o povo brasileiro ganha em reais, além de tudo isso, ela significa, primeiro, um mercado bilionário para os acionistas, como eu falei, e a possibilidade das grandes empresas internacionais competir no mercado brasileiro, para ganhar lucros máximos, mas, obviamente, sobre as custas do povo brasileiro. Nós temos uma política extremamente nefasta, que só beneficia os super ricos e que poderia, imediatamente, revertendo esse PPI, como é a sigla, do preço por paridade internacional, ter uma redução nos combustíveis para mais de R$2 na bomba. Bom, o PSOL protocolou ainda, no ano de 2021, um projeto revogando essa política de preço e colocando a política de preço como foi um marco ao longo dos 50 anos de história da Petrobras. O custo da extração, o custo do refino, uma margem, claro, para manter a estrutura da empresa e garantir as políticas de transição energética, investimento que beneficia o povo brasileiro e, ao mesmo tempo, garantindo uma redução imediata na bomba dos combustíveis. Obviamente, essa lógica implementada pelo governo golpista do Temer teve endereço, que é beneficiar mais uma vez os super ricos. E é óbvio que o governo Bolsonaro, que sempre defende as grandes elites, manteve essa política de preço. Agora é preciso ser revertida, mas é preciso ser revertida imediatamente. O pessoal está pedindo
o requerimento de urgência para que o nosso projeto seja votado imediatamente para justamente garantir a redução, né, dos combustíveis para o conjunto do povo brasileiro. Ok, deputada. Deputado Alberto Neto, a mesma pergunta. Qual a avaliação que o senhor faz? Está correto o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, ao dizer que vai rever a política de preços da Petrobras e não tratar exclusivamente o PPI como sua referência? Boa tarde, Yuri. Boa tarde, minha colega Fernanda Melchiona. Sempre um prazer estar na CNN. O presidente da Petrobras erra ao fazer esse tipo de divulgação sem ter nenhum estudo. Isso impacta na Petrobras. As ações já caíram em torno de 14 bilhões. É muita irresponsabilidade desse governo. Vamos olhar a história da Petrobras. No governo do PT, a empresa, quando tabelava o preço, quando a Dilma tentava influenciar o preço para fazer politicagem, tornou a Petrobras, fora as corrupções das delações premiadas que aconteceram, políticos do PT tendo que devolver dinheiro, eram verdadeiros escândalos de corrupção, talvez o maior escândalo de corrupção da face da terra. E a Petrobras se tornou a empresa mais endividada do planeta. Então, nós temos uma Petrobras antes do PPI, que estava para quebrar, que é praticamente impossível você conseguir quebrar uma petrolífera, mas o Brasil ia conseguir essa façanha. Com a chegada do PPI, a empresa tomou um novo rumo. Hoje, em 2022, ela fechou um lucro de 188 bilhões. E esse dinheiro pertence ao povo brasileiro. 37% da Petrobras pertence ao Brasil, aos brasileiros, ao governo, que vai utilizar esse dinheiro para fazer políticas de distribuição de renda, por exemplo, que quando nós aumentamos o valor do Auxílio Brasil para R$600, nós utilizamos o dinheiro do lucro da Petrobras. Então, nós tiramos da nossa empresa e entregamos para quem mais precisa. Essa é a maneira correta. Petróleo é commodity, e commodity utiliza preço internacional. Imagina você agora falar para os produtores de soja, não, você não vai poder mais vender com preço de dólar, não, você vai vender com preço de real. O que vai acontecer? O nosso mercado vai cair, vai perder competitividade. E agora essa ação do governo, em vez de reduzir os impostos, que o brasileiro não aguenta mais pagar tanto imposto, ele aumenta o imposto dos combustíveis e ainda cria um imposto para exportação. Fica difícil trazer novos investidores para o nosso Brasil, a regra mudando todo o tempo. Você começa numa maneira, em determinado momento a regra muda, você tem que pagar mais imposto. É um absurdo. Esse governo não tem projeto nenhum para o nosso país, não sabe o que fazer com esses novos desafios internacionais. O mundo está em guerra, estamos num momento de pós-pandemia e a solução do governo é taxar, é aumentar, em vez de reduzir os custos. Ele só quer gastar, gastar e gastar, e quem paga por isso é o povo brasileiro. O deputado Alberto Neto, agora que vai começar respondendo, vou pedir para a gente encurtar para dar tempo de girar mais o assunto. É claro que essa fala do presidente da Petrobras nesta semana tem a ver com a decisão mencionada pelo deputado da reoneração dos combustíveis, em especial a gasolina, mas acaba colocando em debate qual o papel que a Petrobras tem. Se é uma empresa em que o governo, como acionista majoritário, deve gerir como uma empresa com políticas públicas ou gerir como uma empresa como se fosse privada. Começo pelo deputado Alberto Neto, peço só para encurtar um pouco mais a resposta. Qual a sua opinião sobre como gerir a Petrobras, deputado? Eu posso até retomar de novo a resposta. Nós conhecemos como é que o PT geriu a Petrobras. É muito conhecido do povo brasileiro. Os escândalos são aí. Políticos foram presos, gerentes da Petrobras foram presos. É assim que eles sabem gerir. É um absurdo. É uma empresa, é muita irresponsabilidade. Essa empresa, 37% pertence ao povo brasileiro. Ela tem que ser gerida da melhor forma possível, de maneira eficiente, utilizando políticas de mercado. E com o lucro da Petrobras, o que é que nós fazemos? Nós fazemos distribuição de renda. Nós ajudamos os mais vulneráveis do nosso país. É isso que nós temos que entender. É saber fazer a gestão eficiente. Se você quer reduzir os preços, tem outras maneiras. A gente reduz os impostos. E por outro lado, para manter o equilíbrio fiscal, você começa a gastar menos. Não como o governo do PT está fazendo, criando 37 ministérios,
é uma máquina de gastança que quem paga por isso, infelizmente, é o povo brasileiro e são os mais pobres. Para a deputada Fernanda Melchiona, 2 minutos mais ou menos, que foi a resposta do deputado Alberto Neto, a mesma pergunta. A Petrobras deve ser gerida como um instrumento de política pública do governo federal ou como uma empresa, como se fosse uma empresa privada buscando faturamento, lucro e, como defendeu o deputado, esse repasse de dividendos para o próprio governo federal, como acionista, ele recebe também, aí sim, fazer as suas políticas públicas? Olha, Yuri, a Petrobras foi criada para ser uma empresa e uma política pública para o Brasil ter autonomia e soberania sobre um recurso estratégico que nós temos no nosso solo. Foram 63 anos de uma política diferente, capitão Alberto Neto. Não foi só o governo do PT, foi desde a criação dela. E em 2016, o governo golpista do Temer começou a assumir essa política de preço por paridade internacional, que, desculpa, só atende os interesses dos super ricos, dos bilionários, que são acionistas, a maioria estrangeiros da Petrobras, que tiveram 217 bilhões de lucros e dividendos no ano de 2022, dinheiro, Yuri, que não é taxado. Tu é taxado no imposto de renda, a população que está nos ouvindo paga tributo no arroz, no feijão, sobre o consumo. Os acionistas privados que tiveram lucros bilionários da Petrobras não foram taxados porque dividendos no Brasil não são taxados. É um paraíso dos bilionários que ficaram mais bilionários com a pandemia em detrimento dos interesses do povo brasileiro. Porque os 68 bilhões que foi o lucro da Petrobras no ano de 2022 sequer pode ser revertido para a política na área de educação, de saúde e de segurança por conta do teto de gastos. Eu vou te dar um exemplo, Yuri. O Bolsa Família custa 168 bilhões o ano para atender 25 milhões de brasileiros. 70% dos lucros privados que a Petrobras distribuiu para os grandões no ano passado garantiriam um programa estrutural de ano inteiro para o povo brasileiro. E quando se tira o tributo, e nós votamos a favor de tirar o tributo, porque ia reduzir 40 centavos, chegou a 70, o que acontece é dinheiro que vai faltar na Seguridade Social, na educação pública, para os governadores, nos estados e municípios. A política de fundo é reverter a preço por paridade internacional. Mas o que aconteceu? No governo Bolsonaro, os combustíveis subiram 11 vezes. Chegou a estar perto dos R$9. Aí o governo tirou tributos, que é pontual, pequeno, perto do tamanho do problema, para manter uma lógica de beneficiar os parasitas, rentistas, acionistas privados. Nós precisamos, de fato, enfrentar essa política de preço internacional para garantir que a Petrobras atenda os interesses do povo brasileiro, para a qual foi criada em 1953, a partir de uma luta do povo brasileiro e que perdurou por 63 anos, até o governo Temer e o governo Bolsonaro. Perfeito. Deputada Fernanda Melchiona e o deputado Alberto Neto, a gente perdeu rapidamente o sinal, mas deu tempo de recuperar a imagem do deputado para eu poder me despedir dos dois. Agradecer pelos posicionamentos que ambos apresentaram de forma aqui democrática e plural e principalmente muito corretos aqui na administração do tempo, que facilitem muito a vida deste apresentador aqui. Deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, mais uma vez, meu muito obrigado, uma boa tarde a vocês e bom fim de semana. Obrigada, Yuri, obrigada, viu? Até mais. Um abraço, Yuri, é sempre um prazer estar na CNN. Obrigado aos dois. A gente segue aqui com o CNN 360.